Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, um programa que tem como objetivo proporcionar a você uma boa leitura. Hoje nós trazemos um livro que destaca a figura de um personagem muito importante para todos nós, porque ele permite que nós lembremos ou que nós conheçamos, a história desse homem que passou por muitas provações, mas que só fez o bem. Das frases que ele sempre citou, nós destacamos uma para que você se lembre, para que você saiba de quem nós estamos falando hoje. A frase é a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar a fazer um novo fim. Se você já descobriu de quem nós estamos falando, é justamente de Francisco Cândido Xavier. Hoje o nosso convidado, Luiz Eduardo de Souza, nos traz um livro que tem como título O Homem que Falava com Espíritos. Bom, Luiz Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, né? Vim falar sobre uma figura tão forte, né? Uma figura que a gente passou e aprendeu a admirar, não só nós espíritas, mas pessoas de diferentes religiões, diferentes crenças passaram a adorar o Chico Xavier, não só pela capacidade mediúnica que ele teve, mas principalmente por todo o exemplo que ele deixou. Então, assim, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer a você: por que escrever sobre Chico Xavier? Você é um jovem, que com certeza não viveu, se viveu, a gente já vai saber, se viveu foi pouco, mas talvez não tenha vivido intensamente com Chico Xavier. Por que escrever sobre ele? Bom, primeiramente, obrigado pelo jovem, né? Cada ano que passa fica melhor ouvir isso, né? Eu acho que antes de escrever o livro, na verdade, antes do Chico desencarnar, eu tive acesso ao espiritismo, eu já estava há alguns anos no espiritismo, meus pais eram espíritas. E meus pais constantemente iam para Uberaba. E eu, particularmente, não conseguia entender o que fazia uma pessoa sair de São Paulo e ir até Uberaba, né? Na minha cabeça, naquele momento, era uma idolatria, era uma coisa que não cabia dentro da doutrina espírita. Quando o Chico faleceu, eu lembro que a notícia do desencarne do Chico foi muito forte para mim, né? Eu fiquei muito tempo pensando sobre aquilo e a partir daí se desenvolveu-se com uma espécie de obsessão no bom sentido de estudar a vida dele. Foi o primeiro momento onde eu peguei algumas biografias dele e passei a ler. E lendo as biografias dele, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça é: perdi uma grande oportunidade, né? Não deveria ter sido tão a ferro e fogo. Não posso ver, não posso idolatrar, porque é um ser espetacular, é um ser muito diferenciado. E passou-se alguns anos com aquela ideia. Em 2006 eu decidi que iria até Uberaba e que eu iria conhecer o Chico Xavier. Já fazia 4 anos que ele tinha desencarnado e na minha cabeça eu ia encontrar ele e eu fui para Uberaba. E lá eu narro isso no Homem que Falava com Espíritos, que eu pude sentir a presença dele muito forte com cada pessoa que a gente conversava, né? Cada vez que tinha alguém pedindo auxílio no grupo espírita da prece, eu sentia a presença e toda a energia dele. E ali eu digo que foi o meu grande encontro com o Chico Xavier. E a partir dali, naquele momento ali veio o insight, veio a ideia de escrever um livro sobre Chico Xavier. Eu sempre fui avesso à ideia de escrever livros. Eu sou editor, eu trabalho avaliando livros e julgando livros, né? Então, no momento que você escreve, você está se colocando à avaliação de alguém, né? Então, eu sempre fui avesso a essa ideia e ali veio essa ideia muito forte de escrever o livro. Veio uma ideia que eu precisava auxiliar um trabalho dentro de Uberaba, que é o Hospital do Fogo Selvagem, né? E ali eu acho que foi um impulsionador. Eu falei, bom, eu vou escrever um livro, eu vou auxiliar esse trabalho. Eu tenho a editora e tenho o canal de distribuição, então a gente vai lançar o livro, né? E a partir dali eu comecei a escrever o livro e a partir do momento que eu comecei a pesquisa eu vi que na verdade eu ainda não sabia nada sobre Chico, né? E a cada momento da pesquisa a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? É interessante que esse livro, ele não é uma biografia só, né? Porque você mesmo diz no livro, muitos já escreveram sobre Chico, né? Nós temos muitas coisas sobre Chico,
Mas o seu livro não é uma biografia, mas na verdade você conta algumas histórias dele, você permeia com conceitos, enfim, é um livro agradável de ler, porque ele não é uma coisa assim, história só, né? Você se diverte, você se emociona, você sofre um pouquinho junto com o Chico, então eu posso dizer que eu me emocionei muitas vezes escrevendo, que eu me diverti, outras tantas, né? E na verdade a ideia do livro foi, em 2006 eu publiquei um livro chamado Mestre Chico Xavier, que era uma mini biografia. Eu digo mini biografia porque era bem resumidamente a vida do Chico. Passou-se 3 anos e meio na verdade, e eu comecei a fazer uma autorreflexão do que eu tinha mudado a partir do momento que eu conheci a vida do Chico Xavier. E aquele exercício que a gente faz é muito ruim às vezes pra gente, né? Porque a gente tem contato com uma série de exemplos e a gente vê que na nossa vida prática a gente aplica muito pouco daquilo. E foi a partir desse momento que eu comecei a fazer uma autorreflexão e comecei a colocar no papel. Então, na verdade, o Homem que Falava com Espíritos, ele começou com a ideia central de uma aplicação prática daquilo que a gente conhece, né? É muito fácil você ler uma biografia, fechar ela e falar: nossa, que bonito, né? Muito bonito o que está escrito, olha como ele era sensacional, e pronto, fecha e continua a sua vida do jeito que você é. A proposta do livro é outra, né? É que você leia, que você sinta, e que você não consiga fechar simplesmente o livro e falar que bonito, mas que você, do momento que você colocar o livro de lado, você pense: o que eu poderia aplicar na prática dos conhecimentos que eu obtive no livro. E essa é a ideia central do Homem que Falava com Espíritos. Porque você pode refletir acerca de tudo que ele fez, nós podemos ter o estímulo para fazer como ele fez, e ao mesmo tempo acreditar que nós chegaremos a essa condição, porque muitas pessoas ainda não acreditam que chegaremos a essa condição que Chico estava, né? E que poderemos chegar até mais. Mas nós vamos continuar falando do Chico daqui a pouquinho. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, falando do Homem que Falava com Espíritos. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre Chico Xavier, o livro que conta um pouco da vida desse personagem tão querido por todos nós e que tem como título O Homem que Falava com Espíritos, e nós estamos conversando com o seu autor, que é Luiz Eduardo de Souza. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa sobre o Chico Xavier, a gente queria convidar você para se associar ao Clube Amigos da Boa Nova e ser um divulgador da doutrina dos Espíritos, para que nós possamos alcançar pessoas que não têm acesso à informação, à orientação, a esse consolo que a doutrina dos Espíritos nos proporciona. Você pode colaborar para que possamos chegar a essas pessoas que estão em lugares longínquos e com maior qualidade, com uma qualidade melhorada. Você pode se associar através do telefone 0800 12 18 38. Torne-se um divulgador da doutrina dos Espíritos. A Fundação Espírita André Luiz agradece. Bom, Luiz Eduardo, vamos falar desse homem. Uma coisa que eu achei interessante, assim, é um dado para mim importante, né? A quantidade de autógrafos que ele deu, e sem nunca reclamar, né? O que ele fazia em função do atendimento às pessoas é extraordinário. As lições que ele nos trouxe, fabulosas, né? Você conta várias histórias engraçadas, histórias comoventes, mas esse para mim foi fabuloso. 2.243 autógrafos em uma ocasião e 2.789 livros assinados numa outra ocasião. Isso em duas situações, né? Fora outras que você não narra aqui, né? Mas é fabuloso a dedicação de um ser ao próximo. E às vezes aqui a gente fica uma hora em pé e a gente reclama, não é mesmo? A característica mais marcante do Chico Xavier, ao meu ver, era a simplicidade.
era a humildade, né? Era o quanto ele se colocava à disposição para o serviço, para o auxílio ao próximo, né? E é exatamente o que você falou. Muitas vezes a gente reclama, né? Ah, mas eu vou ficar muito tempo em pé, mas... E ele sempre de boa vontade. Eu acho que o principal, ele recebia a todos com um sorriso. E isso fica até muito mais forte à medida que a gente sabia que o Chico Xavier tinha vários problemas de saúde. Isso. Então ele já não contava com uma saúde tão boa e mesmo assim ele jamais deixou com que esses problemas de saúde afetassem, né, o trabalho dele e principalmente a predisposição dele. Então não é à toa que ele era amado, que ele era bem visto por boa parte da população, né? De forma geral, espíritas e não espíritas. Exato. Todo mundo respeitava aquele ser como uma pessoa de bem, como um homem de bem, né? Isso. Me chama muito a atenção toda a campanha movida em 81 para que o Chico concorresse ao Prêmio Nobel da Paz. Pela quantidade de pessoas, então a gente está falando que 10% da população brasileira, naquele momento, assinou uma petição falando esse homem merece ganhar o Prêmio Nobel da Paz. 10% da população suprime ou transpassa muito o número de espíritas. Então a gente está falando que pessoas de diferentes religiões estavam ali falando esse homem, ele merece um prêmio dessa magnitude ou desse tamanho. Uma coisa também que eu achei interessante no livro, aqui no capítulo Lição de Trabalho, você faz, a gente pode chamar um resumo, né, do que é ser médium, do que é mediunidade. Eu achei isso interessante, porque as pessoas ainda têm uma dificuldade em entender o que é ser médium, o que é mediunidade. E você faz assim, de uma forma simples, assim, fácil, né? Fácil de entender um pouquinho do que seja isso, né? Para explicar esse fenômeno Chico Xavier, né? Exatamente, né? A ideia do livro é que ele fosse o mais simples de ser lido e que você não tivesse pré-requisitos para ler ele. Então, à medida que você começa o livro, você não é espírita e você vê lá o médium Francisco Cândido Xavier. Se você não sabe exatamente o que é médium, e muitas vezes o próprio espírita, nós enquanto espíritas, temos algumas dúvidas sobre o papel do médium, sobre a função dele. Imagina que não teve acesso ao estudo, não teve acesso à codificação de Kardec, a dificuldade que é entender esses termos. Então, a proposta era de uma maneira, claro, básica, né, simples, até para não se aprofundar muito no tema e não perder o foco principal do livro, mas explicar esses termos. Um outro termo vai sendo explicado durante o andamento do livro. E mediunidade eu acho que ainda é uma coisa que desperta muito a atenção de todo mundo, desperta o interesse e traz uma série de dúvidas, né? Tanto é que em alguns momentos do livro eu uso o termo sexto sentido, né? Porque sexto sentido, mesmo ele tendo várias conotações, é uma coisa que as pessoas entendem, algo que transcende os sentidos normais, a gente está percebendo algo de fora, né? Então eu uso esse termo justamente para facilitar a compreensão. Uma outra coisa que nós estamos conversando aqui é que você também usa termos do cotidiano, não só termos da doutrina espírita, usados nos centros espíritas por aqueles que seguem a doutrina, né? Isso também facilita o entendimento àqueles que não são espíritas. Então, é um livro que pode ser lido por quem não é espírita, né? Sem dúvida, a ideia é essa, né? Você pode até, quem está acompanhando a entrevista pode perceber que no primeiro bloco eu usei o termo faleceu, quando eu fiquei sabendo da morte do Chico. Não usei o termo desencarnou, justamente por conta todo mundo entende quando você fala alguém faleceu. Agora, quando você fala alguém desencarnou, já é algo que pressupõe um conhecimento prévio, né? Bem como quando você fala de reencarnação, né? Então, no próprio livro isso é explicado, porque quem não é espírita tem, em geral, o conceito da ressurreição, que é diferente, né? Mas quando você fala voltou, né? Voltou ao corpo, fica mais fácil o entendimento, o aprendizado. Nasceu de novo, né? Exatamente. Então alguém que queira presentear alguém que não seja espírita, pode fazer com esse livro, porque com certeza vai entender, né? Eu acho que também uma coisa que é interessante para nós, aqui a gente vai comentar, a gente está muito próximo do intervalo, mas a gente vai voltar falando um pouquinho, Luiz Eduardo, das histórias, que são histórias
engraçadas, mas ao mesmo tempo que mostram, né, o respeito que o Chico tinha às pessoas que participaram das histórias que ele nos conta, que ele vivenciou, né? Mas nós já voltamos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com Luiz Eduardo de Souza falando do homem que falava com os espíritos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando com Luiz Eduardo de Souza sobre o livro O Homem que Falava com Espíritos, que é um pouco da história da vivência de Chico Xavier. Bom, Luiz Eduardo, vamos falar um pouquinho de algumas historinhas que foram muito engraçadas, mas ao mesmo tempo importantes como exemplo para nós, para a gente aprender a respeitar, a aceitar o outro como o outro é. Porque aquela história do garoto da livraria, eu acho que mostra bem o respeito que ele tinha pelo próximo, né? Seja ele quem fosse, né? Você quer contar? Claro, claro. O Chico, na verdade, ele era um contador de causas, né? Ele conta muito melhor que eu, né? Me chama muita atenção, por exemplo, no filme da vida do Chico Xavier, que mostra uma cena do avião feita pelo Nelson Xavier, e depois mostra no final o Chico contando. E eu e várias pessoas que estavam me falando, é muito mais engraçado com o Chico contando do que a encenação da cena, né? Então ele era um contador de causas, um super simples, né? E essa história da livraria é uma que também me chamou muito a atenção. Por quê? Porque o Chico era, como eu já falei, extremamente simples, né? E ele andava sempre com aquele terno surrado, né? Tudo que ele recebia, ele dava para o outro, né? Ele não guardava, não acumulava riquezas materiais. Até quem tiver a oportunidade de ir a Uberaba e conhecer a casa dele, que foi transformada em museu, vai se surpreender com a simplicidade que é o quarto dele, que é as instalações da casa, né? E essa história ela é muito legal, porque quando ele viaja a Belo Horizonte, ele chega a uma livraria, né? Um dos atendentes lá, né? Um comenta com o outro, fala, o Chico Xavier está aqui, né? Como assim? Cadê o Chico Xavier? Ele fica procurando o Chico Xavier, né? E a cara de frustração narrada pelo Chico, na hora que o atendente olha para ele e fala, você é o Chico Xavier? Né? Ele fala, não, você não é o Chico Xavier, você está me enganando. Isso aí não é. Aí ele poderia falar, não, eu sou o Chico Xavier, né? Eu estou aqui, né? E ele fala, quem dera que eu fosse o Chico Xavier mesmo, né? E dá aquele sorrisinho maroto, né? Mineirinho, e continua lá numa demonstração assim muito clara de humildade, né? E quantas vezes, né, as pessoas chegam até ele, né, esperando, né, e quando olha, vê aquele rapaz, né, o homem já franzino, né, frágil, com aquela roupa, né, o terninho, sempre aquele terninho surrado, aquela carinha ali humilde, né, e olha e fala, mas daqui não é o Chico Xavier que eu estou esperando, né, eu estou esperando um Chico Xavier imponente, né, alguém que vai chegar, vai falar, vai acontecer, e não era isso, né? Só que ele sempre mantinha a humildade dele, né, em todos os lugares. E uma coisa que é de se destacar é que ele não fazia distinção de ninguém, né, desde o mais humilde até o mais abastado, era tudo igual para ele, né, em N oportunidades. E ele não perdia a viagem, né. Então, uma das cenas, né, que o pai dele, o amigo do pai dele incentivando ele, levou ele ao bordel ali, né, porque queria que ele tivesse a iniciação sexual dele. E quando ele chega lá, ele é reconhecido por uma das prostitutas pelo trabalho social que ele fazia lá. E ela fala, nossa, o Chico Xavier está aqui, né? E é impressionante porque foi a primeira sessão espírita acontecida dentro de um bordel, né? Que todas elas se reuniram lá e começaram a orar. E o amigo do pai, olhando aquela cena, não conseguia compreender o que está acontecendo ali, né? O que está acontecendo, porque todas elas encerraram o expediente mais cedo, né? Deixaram o trabalho de lado e passaram a orar junto com Chico Xavier. Tal era o carisma dele, tal era o magnetismo dele, né? Que conseguia em diferentes locais, diferentes situações. E ele tem uma passagem que ele fala, até pegando um gancho nisso, ele visitava muito presídios, né? E ele, toda vez que ele ia a presídio, ele jamais falava do espiritismo. Ele jamais queria doutrinar. Ele sempre falava, eu não vou me aproveitar de uma situação que a pessoa está debilitada para ir lá e impor religião.
Então, se eu estou lá, se a pessoa quer um cigarro, eu vou levar o cigarro. Porque não é aquele momento, aquela fragilidade que eu vou me aproveitar daquilo. Eu vou dar aquilo que a pessoa precisa, mas eu vou estar ali do lado. Né? E quantas vezes ele não foi visitar prisioneiros de alta periculosidade, né? Esteve ali junto, né? Que os próprios diretores do presídio falaram, mas não vai lá que é muito perigoso, e ele ia e nunca aconteceu nada, né? Ele sempre foi muito bem tratado. E eu tenho certeza que mesmo não falando sobre espiritismo ou não falando sobre religião, muitas das pessoas, daquelas pessoas que estavam numa situação ruim e que tiveram a presença dele, conseguiram a partir dali fazer uma transformação nas suas vidas. Ele mostrou claramente que o bem está acima do mal, né? E que quando nós nos dispomos a agir no bem, ele surte efeito. Exatamente. O bem não tem rótulo, não tem religião. Né? Onde quer que você esteja, você pode praticar o bem. Bom, muitas coisas tem no livro que a gente poderia ficar aqui comentando, né, muito tempo, mas uma coisa também que me chamou bastante atenção e que isso aqui serve a qualquer pessoa, a qualquer religião, a qualquer situação, né, é o capítulo Insights para a sua vida. Que até eu perguntei para você aqui quando nós estávamos, né, aqui numa conversa amiga, se isso você tinha copiado de alguém ou se você tinha tirado da experiência, né, de ler sobre a vida de Chico e do próprio exemplo de Chico. E é isso que você fez, né? Assim, é um capítulo extraordinário para aprendermos essa conduta de Chico, né? De onde você tirou isso? Eu lembro que quando eu escrevi esse capítulo eu estava extremamente emocionado com a história. Eu acho que é o momento ali que quem está lendo percebe a maior emoção do escritor, porque eu primeiro estava em júbilo assim pela experiência de ter contato com a vida do Chico Xavier. E eu lembro que eu comento assim muito forte, teremos muita sorte se tivermos outro Chico Xavier, né? Mas devemos aproveitar toda a experiência dele para colocar na nossa vida, né? A gente pode reconhecer todos os exemplos que o Chico teve em cada criança que a gente vê, em cada sorriso, em cada instituição das mais de 2.000 instituições que ele ajudou, né? E reconhecendo isso, o que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Os exemplos que ele deixou, a humildade, né? E ele falava, olha, morre um capim, nasce outro. Quando perguntava, mas e aí, Chico, quando você morrer, quem que vai te substituir, né? E ele dava essa resposta de extrema simplicidade, né? Que sorte, né? Se a gente tivesse tantos capins como Chico Xavier, né? Pois é. E o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer, não exatamente para ser um Chico Xavier que ele parece bem distante, mas para se aproveitar dos exemplos que ele deixou, né? A vida dele é uma lição, né? É emocionante ter contato com todas as experiências dele, né? Mas é mais importante a gente tirar alguns elementos. Então, se é a humildade que nos falta, vamos mirar no exemplo da humildade dele, né? Se é a falta de praticar a caridade, vamos tirar aquilo dos exemplos dele, né? Então, N coisas que ele trouxe para a gente, né? E o que a gente pode trazer para a nossa vida. Esse capítulo, eu acho que é um capítulo de autorreflexão, mas não só do escritor, mas eu acho que do leitor que está ali, né? A partir do momento que você leu todo o livro, tomou contato e está extasiado com a história do Chico Xavier, o que daquilo pode ser usado na sua vida. Bom, nós chegamos ao final, uma pena. A gente quer agradecer muito a você, Luiz Eduardo, a sua participação. Eu agradeço demais o convite, né? Uma pena que passou muito rápido, mas eu fico muito feliz de estar aqui. Se você quer nos enviar alguma sugestão, escreva para a gente. repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado com você na próxima semana. Nós estamos te aguardando. Até lá.